quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 11. Nós vamos hoje passar por 2 capítulos. Já estamos caminhando para o final do livro de Neemias. Os muros já estão construídos, a cidade já está refeita. E eu quero hoje caminhar aqui por algumas lições para as nossas vidas, bem singelas, bem objetivas, baseadas no capítulo 11 e capítulo 12. Você vai entender o porquê de a gente trabalhar os 2 capítulos de uma vez. E semana que vem nós vamos encerrar o livro de Neemias, capítulo 13. E em seguida iniciaremos o livro de Esther, que é um livro muito especial, muito legal. Eu tenho certeza que você será muito abençoado também com o estudo desse livro de Esther. Está comigo Neemias capítulo 11, amém? Vamos ler os 2 primeiros versículos? Diz assim, olha, os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Dedique-se, é o tema de hoje. Dedicação, consagração, entrega. Dedicando ao Senhor as nossas vidas, dedicando ao Senhor o que nós temos e quem somos. E quando a gente começa a olhar para o capítulo 11 de Neemias, a gente começa a perceber que alguma coisa aqui está acontecendo e talvez a gente não consiga entender de imediato. Por exemplo, quando a gente olha para a cidade de Jerusalém, atualmente, e a gente vê a guerra que é para ter aquela cidade, a gente vê, né, como que foi desde os primórdios até aqui, desde depois de Cristo para cá, a luta que foi para ter aquela cidade, né, as cruzadas e tudo mais. Você fica, ao olhar para isso tudo, você imagina assim, bom, naquele tempo devia ser uma disputa para ver quem iria morar em Jerusalém. Mais ou menos é uma ideia que a gente tem. Concorda comigo? Porque se é uma cidade tão importante, chamada Cidade Santa, se é uma cidade que tem tanta luta, tanta briga ao seu redor, ainda hoje, como que não era no tempo de Neemias? Mas pasmem, é interessante pensar que quando a gente começa o capítulo 11, a gente percebe uma coisa muito interessante. Depois que a cidade está refeita, a cidade em partes, né? Mas o muro já está refeito, o templo reconstruído, Neemias precisa juntar o povo e falar o seguinte, pessoal, a gente precisa morar em Jerusalém agora. Como assim, pastor? É porque grande parte daquele povo preferia morar nas aldeias fora de Jerusalém. Por quê? Porque era menos possibilidade de guerra, disputa e de qualquer outro povo tentando invadir para tomar. E Jerusalém, sendo uma cidade grande, importante, como outras capitais também de outros povos daquela época, eram muito visados e os povos geralmente tinham guerras e lutas naquele lugar. Então pensa comigo, imagine mais ou menos hoje Brasil, Rio de Janeiro. Um cara hoje que mora num Rio capital, Baixada Fluminense, né, no meio de muita situação de conflitos, a gente fica vendo a linha vermelha, né, tiroteio para um lado, tiroteio para o outro. Aí o cara sai do Rio de Janeiro, vem para morar numa cidadezinha pequenininha, um arrozal da vida, um Volta Redonda que ainda está um pouquinho, mas não é tão pequeno assim, já está complicado um pouco. Mas eu já ouvi vários que saíram de uma capital, começaram a morar em cidade interior e falaram assim, nunca mais eu volto para a capital. Você conhece gente assim? Eu conheço algumas. Por quê? Porque na capital lá, né, tem muita oferta de coisa boa, lógico que tem, mas ao mesmo tempo tem muito problema. Então, nesse tempo aqui, o que estava acontecendo? O povo reconstruiu a cidade, estava legal, só que de repente todo mundo foi morar nas aldeias. E a cidade ficou vazia. Só que como você mantém uma cidade como Jerusalém protegida, vazia? E aí, o que acontece? Neemias, então, precisa fazer um trabalho para recolocar o pessoal dentro da cidade de Jerusalém. E aí, o que ele faz? Em primeiro lugar, ele procura os voluntários. Sempre tem gente que gosta. Então, já se colocaram já à disposição alguns, e aqueles voluntários
foram para a cidade. Então, voluntariamente, alguns optaram. Eu quero morar em Jerusalém. E aí foram para Jerusalém. Só que ainda não foi suficiente. Aí o que Neemias fez? Fez o dízimo do povo. O que ele chamou? A cada 10 famílias, ele ia lá e pegava uma. Sorteava das 10 uma. O dízimo das famílias. E essa família sorteada era colocada para morar em Jerusalém. Então, a cada 10 famílias, sorteio, dízimo, tira uma família, 10% das 10, e coloca dentro da cidade de Jerusalém. Foi assim que Neemias conseguiu resolver a situação e o problema de colocar as pessoas para morar dentro de Jerusalém. Por quê? Porque Deus tinha um plano através daquela cidade, por isso aquela cidade precisava ser preservada, porque anos depois, como veio acontecer, Jesus viria através desta cidade, onde ele iria fazer todo o seu ministério e trazer salvação a toda a humanidade a partir de Jerusalém. Logo, Deus precisava cuidar daquela cidade. Como ele iria fazer? Através do seu povo, colocando o seu povo para morar lá, cuidar da cidade, protegê-la e guardá-la de qualquer inimigo. Ou seja, muitas daquelas famílias, elas foram convocadas por Deus para simplesmente estar no lugar onde Deus queria que ela estivesse. Guarda isso no seu coração. Nunca subestime a importância de simplesmente estar presente no lugar onde Deus quer que você esteja. Você já se parou para perguntar algumas vezes assim, cara, eu não estou entendendo nada, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes num trabalho, às vezes numa viagem, às vezes numa festa, às vezes num consultório, num lugar que você precisou estar, e de repente você olhou para o lado e falou assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Você já teve essa impressão? E muitas vezes, Deus, ele simplesmente quer te colocar ali. Não subestime o que Deus quer fazer através de você, pelo simples fato de te colocar naquele lugar. A primeira lição que a gente tem aqui é que nós devemos entregar o nosso ser a Deus. Quando falamos de dedicação, a primeira lição aqui é: entregue o seu ser a Deus. E às vezes vai ser o simples fato de Deus te colocar num lugar onde Ele quer que você esteja. É ali. Há 2 anos, né? Há 1 ano e pouquinho, 1 ano atrás, nós estávamos passando uma virada de ano no hospital, quando a minha filha ficou 10 dias internada na Unimed. E a gente não entendia nada do que a gente estava fazendo lá. O que eu estou fazendo aqui? É a nossa pergunta. E depois daquele período, a gente olhando para tudo, viu como que Deus trabalhou nas nossas vidas naquele período. Por quê? Porque é Deus nos colocando em alguns lugares para que naquele momento, às vezes, Ele só quer trabalhar em você, como foi o caso, ou Ele quer trabalhar através de você. Lembro de uma frase, né, que eu conversando aquela vez com o pastor Caleb, antes dele ir para missões, e a gente falava assim, cara, tu vai para o Líbano, tá em guerra lá, mano, é perigoso. E ele respondia, perigoso é estar fora da vontade de Deus. Se lá é a vontade de Deus para eu ir, então lá não é perigoso. Perigoso é estar fora da vontade de Deus. Faz sentido para você? Muitas daquelas famílias não queriam estar ali. Por quê? Olha o capítulo 7, versículo 4 de Neemias, lá atrás. Se você voltar um pouquinho, você vai perceber o porquê que muitas daquelas famílias não queriam estar lá. Olha o que diz o versículo 4 de Neemias 7. Neemias 7, versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Quem quer morar num lugar onde as casas estão pela metade, destruídas, tendo que reconstruir, numa cidade espaçosa, com pouca gente, ou seja, tendo que fazer mais um monte de coisa? Então não era interessante para as famílias morarem lá.
Mas quando Deus escolhe alguns para estarem ali, por mais que aquela pessoa não quisesse estar ali, era a vontade de Deus, para que ela ali estivesse. Logo, aquela pessoa dedicou o seu ser a Deus, saindo de um lugar confortável, que eram as aldeias, para ir morar na capital, onde ela ia ficar desconfortável. Guarda isso, querido. Nem sempre o lugar confortável é o lugar onde Deus quer que você esteja. Às vezes Deus vai te tirar do conforto. E é fora dali que Ele quer trabalhar na sua vida. Então, entenda que Deus sabe o lugar melhor para que a gente dedique o nosso tempo, a nossa vida, o nosso ser ao Senhor. O que aconteceu então? Caminhando aí no decorrer do capítulo 11. Ele começa a descrever, no capítulo 11 até a metade do capítulo 12, é aquele texto que você adora ler quando você está lendo a Bíblia, que fala o fulano, 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 cicrano, o Beltrano, 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 Beltrano e outro. E aí começa, fala nome por nome, né? Aquele monte de nome, né? Então, assim, eu tenho certeza que você vai ler tudo em casa depois, então não vou ler com você agora, fechou? Porque tudo relato aqui, tá, do capítulo 11 ao capítulo 12, a metade deles, são nomes das pessoas que ficaram em Jerusalém. Neemias, ele tinha esse cuidado de registrar nome a nome, porque ele sabia o valor disso. Então, só para relatar para você ficar situado. Dos versículos do 11 aí até o 12, a gente vai ter o povo de Judá e de Benjamim, que primeiro foram relacionados para morar lá, ok? Você vai ver, por exemplo, nos versículos 6 e 14, que ele vai chamar esses homens de homens valentes. Então, esses homens valentes que foram colocados lá, possivelmente eram guerreiros corajosos. Ou seja, homens que defenderiam a cidade de uma possível guerra. Então, a primeira galera que ele colocou lá foram os homens valentes. A galera de frente, o batalhão que ia pegar, se precisasse, ia brigar. Em seguida, ele vai relacionar os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Até porque este grupo de pessoas iria fazer com que o culto continuasse. Então, era uma situação de precisar e ter ali os levitas, os sacerdotes e os servos do templo. Depois disso, eles colocaram também os porteiros e toda aquela galera que a gente já leu vários nomes desses. Agora, para um pouquinho e presta atenção aqui. Você já parou para pensar que assim como lá com Neemias, hoje Deus também faz o mesmo nas nossas igrejas? E aí eu vou citar a nossa igreja, por exemplo. Pensa um pouquinho. Para que o pastor Alisson ou qualquer outro pastor da igreja ou um pastor de fora esteja aqui num domingo, numa quarta ou num dia de culto, pregando o evangelho a todos quantos puderem ouvir e nos assistir pela internet, quantas pessoas envolvidas tem para que isso aconteça? Tem pessoas que estão envolvidas antes, porque prepararam tudo, separaram tudo, limpou tudo, se ensaiou, se ajeitou, enfim, fez todo um trabalho de preparação para que isso pudesse acontecer. No momento do culto, tinha um segurança no portão, tinha a recepção e a integração dos novos visitantes, oração, louvor, som, mídia, multimídia, transmissão, cozinha, cantina. Multiplica tudo isso por 2, porque essa mesma quantidade de pessoas está trabalhando lá em cima no Destemidos, ajudantes, apoio, professores, músicos, som, multimídia, tudo lá também, do mesmo jeito, acontecendo lá em cima. Tudo, sem falar no evangelismo, manutenção para que tudo esteja funcionando, obra, projetos, redes sociais, cada um no seu lugar, do seu jeito, com dons e talentos, e você ainda achando que não tem lugar para você trabalhar. Já parou para pensar? Só por domingo, cultos de 5 e 7 horas, a média é de 50 pessoas trabalhando para que o pastor possa estar aqui pregando a palavra e você possa ser ensinado e outras pessoas, como vimos domingo, se rendendo aos pés de Jesus. Amém, meus irmãos? Foi assim que aconteceu com Neemias e é assim hoje.
Porque Deus usa muitas pessoas com diferentes dons e aptidões para realizar a sua obra. O importante é que a gente dedique o nosso ser a Deus. O que você pode fazer? Está comigo? Segunda lição. Já estou lá no capítulo 12. Vem comigo para os versículos 27 e 31. Olha o que vai acontecer agora. Segunda lição. Está aqui nesse texto. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas, ou seja, instrumentos. Reuniram-se os cantores, tanto na campina nos arredores de Jerusalém, como nas aldeias dos netofatitas, como em Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Olha as aldeias que eu falei com vocês antes. Os sacerdotes os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha em direção ao portão do monturo. Para um pouquinho aqui, porque eu não continuei a leitura, porque vai falar do outro grupo agora que vai para a esquerda e vai falar mais um monte de nome também. Só para você entender o que está aqui, a segunda lição é: devemos dedicar nosso louvor a Deus. Então, dedique-se. Dedique o seu ser a Deus. Segundo, dedique o seu louvor a Deus. O que está acontecendo aqui, gente? O povo já havia sido consagrado dos capítulos 8 a capítulo 10, como a gente já viu recentemente. E agora chegou a hora de consagrar o trabalho. A ordem está correta. Por quê? Primeiro a gente consagra o ser, para depois consagrar o trabalho. Não tem sentido você trabalhar para o reino de Deus se você não pertence ao reino de Deus. Por isso que o ano é de intimidade. O que eu vivo falando? Não tem sentido você servir no ministério se você não tem intimidade com Deus. Primeiro é a sua intimidade com Deus, depois o seu serviço a Deus. É isso que aconteceu aqui. Primeiro eles se entregaram a Deus, dedicaram suas vidas e se colocaram na presença do Senhor. Agora eles vão consagrar a muralha. O muro agora é que está sendo consagrado. O que Neemias vai fazer? Como é que foi essa cerimônia de adoração? Primeiro que ele convocou todos os músicos, instrumentistas, todo mundo, chamou todo mundo das aldeias, todo o povo judeu, trouxe todo mundo para Jerusalém. Quando ele traz todo mundo para Jerusalém, Neemias divide em 2 grupos. E aí o que ele faz? Ele sobe com esses 2 grupos para a muralha. E aí você fala assim: pastor, como é que você vai subir com 2 grupos para um muro? Você não pode pensar no muro de Jerusalém igual ao nosso muro de casa. Você tem que pensar igual a muralha da China. Pegou agora? Como é que é a muralha da China? São 2 murões e tem um piso aqui no meio, certo? Lembra que quando a gente falou lá de Jericó, que a casa de Raabe ficava sob a muralha? Lembra disso? Por quê? Porque a muralha, na verdade, é um muro de um lado, um muro do outro, um monte de bloco e um teto aqui, um piso. Então, na verdade, ele subiu com todo mundo para cima desse piso. Lembra da muralha da China? Se você nunca viu, vá no Google, pesquisa lá o que é a muralha da China, que você vai entender. Ele colocou esses 2 grupos aqui em cima. Aí ele fez o seguinte, ó, o primeiro grupo vai com Esdras. E Esdras levou a turma para cá, por cima do muro até o lado de cá. E o segundo grupo veio com Neemias, que andou por cima do muro até chegar aqui. Juntos aqui eles se encontraram. Quando eles saem daqui, eles saem com os instrumentistas e os músicos e cantores à frente. E todo o povo atrás cantando. Agora você imagina, 2 corais cantando de um lado e um cantando do outro. E eles vão cantando por toda a muralha até se encontrar de novo aqui. Quando eles se encontram aqui, adivinha o que tem exatamente aqui? O templo. Então eles param no templo de Jerusalém. E aqui, quando eles param no templo de Jerusalém, eles fazem sacrifícios ao Senhor. Então pensa num culto, que foi um culto caminhado, né? Vamos dizer assim. Eles cultuaram enquanto eles caminharam por toda a muralha até chegar no templo. Pastor, por que eles fizeram isso? Vou te dar algumas razões. Primeira razão, tratava-se da consagração dos muros e das portas. Por isso, nada era melhor do que eles pudessem tocar aquilo que estava sendo dedicado ao Senhor. Para o judeu, para aquele tempo, colocar a planta do pé, já ouviu essa expressão? Quando você pisa em um lugar, é como se você estivesse fazendo parte daquele lugar. Então, lembra, onde você pisasse era a Terra Santa.
Moisés, tira a sandália dos seus pés quando você está pisando terra santa. Ou seja, o tocar na terra, o tocar o pé, era um ato de consagração, era um ato de fazer parte. Então, quando eles caminham por toda a muralha, eles estão tocando em toda a muralha, e assim, dessa maneira, eles estão consagrando essa muralha ao Senhor. Então, a primeira razão, consagração daquilo que eles haviam feito. Eles consagraram primeiro eles mesmos, e agora eles estão consagrando o que eles fizeram a Deus. Está comigo? Segundo, outro motivo foi o testemunho. Por quê? Porque quando eles cantam aqui por cima da muralha, eles estão cantando, e você imagina os povos gentios lá de fora, vendo aquela multidão de gente caminhando sobre uma muralha, que antes Sambalate lá e Tobias falava que uma raposa ia bater e ia cair a muralha. Você lembra dessa expressão? Uma raposa vai encostar e vai cair. E agora está o povo inteiro em cima da muralha, cantando, andando e celebrando a Deus. O que eles estão fazendo? Testemunhando. As pessoas ao redor estão vendo e falam assim, uau, que é isso? Falavam que eles não iam fazer nada, que eles não iam conseguir sair do lugar. E olha eles estão caminhando por cima da muralha. Então, segunda razão, testemunho. Terceira razão, união. Por quê? Porque quando eles marcham sobre os muros, eles estão subindo em cima do trabalho deles. Gente, não é legal quando a gente chega aqui e a gente fala assim, poxa, cara, eu ajudei a pintar essa parede. Cara, eu fiz parte dessa laje aqui, hein? Rapaz, eu coloquei um tijolo nesse negócio. Hein? Ó, eu não fiz não, mas eu contribuí, porque eu não sei fazer isso, mas eu consigo contribuir. Eu contribuí para isso. Não é legal quando você chega vendo as coisas ficando tão bonitas, você faz assim, cara, a gente faz parte disso. Não é legal? Era isso que estava acontecendo. Eles estavam juntos olhando para aqui e falaram assim, gente, olha essa muralha. Juntos nós fizemos isso. Isso não poderia ter feito sozinho. Neemias não faria isso sozinho nunca. Nunca. Mas juntos nós fizemos. Então, o que é a outra razão? A razão da união. E por fim, eles estavam reconhecendo que, embora todos eles tivessem trabalhado naquele muro, nenhum deles era o dono do muro. O dono era o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. E quando eles caminham por ali, glorificando e adorando e celebrando ao nosso Deus, eles estão dizendo em outras palavras, Senhor, esse muro é seu. O Senhor é soberano e nós dependentes do Senhor. Tudo isso aqui é seu. Tudo isso aqui pertence a ti. A parte mais importante desse culto de consagração não foi a marcha, mas sim o louvor jubiloso do coro do povo. O povo ofereceu louvor com gratidão, alegria, em alta voz, acompanhado de vários instrumentos. Queridos, assim deve ser a nossa adoração. Uma adoração viva, em alta voz, com instrumentos da melhor qualidade que a gente puder, porque o louvor pertence a Ele, o nosso Deus, e Ele merece o melhor. Amém, meus irmãos? Então é por isso que eu sempre insisto, louve com tudo que você tem. É por isso que quando a gente está cantando, eu falo, coloca tudo para fora, coloca sua alma nisso. Por quê? Porque quando a gente adora o Senhor, tem que dar o melhor. Tem que ser o melhor louvor. Então, as pessoas estavam fazendo aquilo com tudo que elas podiam. Querido, olha o versículo 43. O louvor deles foi tão grande, tão alto, que diz o texto que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Os povos de longe ouviram Jerusalém cantando. E aquele som, aquela música, chegou ao ouvido de vários e vários outros povos. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Eu pergunto, o que as pessoas estão ouvindo do nosso louvor? Que louvor as pessoas estão ouvindo das nossas vidas? Querido, será que as nossas vidas têm reverberado o louvor a Deus ou a desonra ao nome de Cristo? Que tipo de louvor as pessoas estão ouvindo das nossas vidas? E quando eu falo louvor ouvindo de nós, eu não estou falando só da música que você canta, coloca no seu fone de ouvido ou coloca no seu carro. Não, eu estou falando da sua vida. Porque a sua vida louva. Agora, ou ela está louvando a Deus, ou ela está louvando outra coisa. A pergunta que eu te faço é, quando as pessoas olham para você, te ouvem, te veem, elas estão ouvindo louvor a quem? Porque aquele povo cantou tão alto,
que todos os outros povos estavam reconhecendo, é que esse louvor é para Elohim, é para Javé, é para o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Que a nossa vida reverbere um louvor tão alto, que as pessoas olhem para nós e falem, olha, essa vida aí, ela é diferente. Porque ela glorifica ao Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Para a gente terminar, em último lugar, os versículos 44 a 47, vem comigo. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes, dos levitas que ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço segundo o mandado de Davi e do seu filho Salomão, pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvores e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Terceiro e último lugar, devemos entregar nossas ofertas a Deus. Você já percebeu que Deus tem falado muito conosco nesses últimos dias sobre a entrega de ofertas? É através do estudo de quarta, de domingo, das pregações, na EBD, nas reflexões. Eu estava pensando e refletindo disso, nossa, eu quase que eu falei assim, nossa, vou falar de novo de oferta. Parece que a gente está insistindo, né? Mas não, porque o texto está aqui e está separado há 7 anos atrás, para que hoje pudesse a gente estar falando sobre isso. Porque há 7 anos a gente começou os estudos, ninguém, você acha mesmo que o pastor ia prever assim, cara, eu vou começar agora, porque daqui a 7 anos a gente vai estar no meio da obra, e no meio da obra eu vou estar falando sobre Neemias 2, eu vou falar de oferta, vai dar certo. Você acha mesmo? Que sou eu, filho? Rapaz, estou planejando um ano e já está difícil, imagina de 7 anos atrás. Não tem como. Mas Deus é o Senhor dos Senhores. E mais uma vez ele coloca um texto sobre oferta, num tempo em que nós estamos em construção, para despertar a sua igreja a necessidade e o compromisso que a gente tem com ele. O que a gente aprende aqui? Que o povo havia feito uma aliança com Deus, e aí eles estão cumprindo a aliança que eles haviam feito com Deus. O que eles estão fazendo? Entregando o dízimo e as suas ofertas para o sustento daqueles que trabalhavam no templo do Senhor. Que não tinham como plantar, colher, não tinham como trabalhar, cuidar de rebanho, mas eles ficavam focados no templo. Sacerdotes, levitas, cantores, instrumentistas, todos aqueles que ficavam focados no culto. Todos eles recebiam dessas ofertas e desse dízimo para que eles pudessem sobreviver, viver com sua família e dar o sustento para sua casa. Agora é interessante pensar, porque o texto diz que o povo levava com alegria, porque os ministros faziam com qualidade o que eles tinham que fazer. Eram ministros que estavam comprometidos com a palavra de Deus, ministros que se purificavam e falavam a verdade. Ou seja, quando a gente tem ministros levando a palavra de Deus a sério, que se dedicam ao ensino, ao cuidado do povo de Deus, não tem o porquê do povo de Deus deste lugar não ser fiel nos dízimos e ofertas, porque o exemplo arrasta. A pergunta que a gente deve fazer é: temos hoje líderes, uma liderança e pastores que exemplificam isso? Que ensinam, que cuidam, que estão buscando fazer com qualidade, com real valor da palavra de Deus, o que Deus nos chamou para fazer? Se sim, se temos isso, nosso compromisso é continuar sustentando a obra, a fim de que estes continuem fazendo com dedicação, com zelo e com muita alegria. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. A Hudson Taylor, um grande missionário, falou assim: quando o trabalho de Deus é feito do jeito de Deus, para a glória de Deus, nunca faltará o sustento de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque é de Deus. Está claro para mim, está claro que a gente precisa ser usado por Deus para o sustento daquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Não é você que sustenta a obra. Não é você que sustenta a vida dos seus pastores. Não é você, não. É Deus que faz isso. Só que Ele te dá o privilégio
privilégio de participar disso. Você escolhe participar ou não. Mas é Ele que faz. Porque é Ele quem sustenta. É Ele quem faz. Por isso que a gente chegou até aqui e vai chegar até lá. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque é Deus que está à frente dessa obra. Ele está fazendo. E Ele vai levantar através das nossas vidas e através de onde Ele quiser, para que a gente receba o sustento necessário para fazer a obra com responsabilidade e com compromisso. Porque nós não temos uma dívida sequer. Nem nada, nada, tudo pago. Por quê? Porque Deus está à frente dessa obra. Você está comigo, meu irmão? Amém? Agora entenda uma coisa. Antes de levar nossas ofertas materiais ao Senhor, devemos entregar a Ele o nosso ser. Porque essa é a ordem. Percebeu? Vou fechar aqui com essa ordem. Eles primeiro consagraram suas vidas ao Senhor. Depois eles consagraram o que eles haviam feito ao Senhor, a muralha. E depois de terem consagrado a vida e o trabalho, eles consagraram os seus bens. Porque primeiro eu consagro a vida. Depois eu consagro o que eu faço. E eu então consagro o que eu entrego. Porque tudo isso começa e termina no Senhor. Então, meus irmãos, vamos consagrar nossas vidas. Dedicar nosso ser ao Senhor. Esteja no lugar onde Deus quer que você esteja. Vamos dedicar o nosso louvor ao Senhor. Que a sua vida renda louvores ao Senhor. E vamos dedicar as nossas ofertas ao Senhor. Porque Ele tem nos dado o privilégio e a oportunidade de fazer parte da obra que Ele está fazendo. E nós hoje podemos viver isso. Dedique-se. Dedique-se, porque essa é a palavra de hoje. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Semana que vem, o último estudo em Neemias 13. Será que as coisas vão acabar bem? Será que teremos ainda mais alguma coisa para resolver? Não perca o próximo capítulo. Semana que vem, surpresas virão. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Deus, pela Tua glória nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. E nós só temos o que te agradecer. A cada dia, a cada momento, a cada instante que nós podemos ver, é o Senhor fazendo a Tua obra, apesar de nós. Use-nos. Queremos dedicar o nosso ser, dedicar o nosso louvor e dedicar as nossas ofertas ao Senhor. Para que tudo isso esteja apenas glorificando o Teu nome. É o que nós pedimos hoje. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.